Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos analisar os símbolos contidos aqui no 2 de paus aqui do tarô de Thoth de Aleister Crowley. Para quem não sabe quem foi Aleister Crowley, ele foi um ocultista do século XX que desenvolveu uma fórmula mágica chamada Telema, que em grego significa vontade. Então nós vamos adentrar nesse submundo aí, o mundo de Crowley, para tentar entender os significados contidos nesta carta. Se você gosta de estudar o tarô, venha comigo para a gente entender com mais profundidade o significado e os símbolos contidos nesta carta. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. 2 de paus, podemos ver ele aqui, ele representa o elemento fogo, as cores das cartas, né? Um amarelo avermelhado aqui, ó, representando bem o fogo. No mundo das emanações, no processo cabalístico, é chamado Atzilut, se quiser pronunciar dessa forma, que é a emanação do fogo. Logo de cara aqui podemos perceber o símbolo, né, um símbolo, a flechinha aqui, o símbolo do planeta Marte. Marte vem da mitologia romana do deus Marte, que quer dizer o deus da guerra. Era como se fosse aquele deus Ares, lá da Grécia Antiga, que significa o impulso para agir, para confronto, para conflitos. E Marte está associado também ao signo de Áries, que é o primeiro signo astrológico, um signo de impulso e de fogo. Por isso que eles dizem que Marte está regido em Vênus. Isso aqui já mostra como que a carta é uma carta de impulso, não é uma carta de contenção, não é uma carta de reflexão, mas é uma carta de ação e de agir. Aqui nós temos, de outro lado, 6 labaredas, que significa ali o ponto de equilíbrio de Tiferet. Para quem não sabe o que é Tiferet, ela está lá na árvore cabalística. Deixa eu mostrar para vocês aqui onde que está Tiferet. É essa parte aqui, ó, essa parte central aqui, chamado pilar do equilíbrio. A árvore da cabala, voltando rapidinho para a gente explicar, são 3 pilares. 1, 2, 3. O primeiro pilar aqui é o pilar da misericórdia. O segundo pilar é chamado o pilar do equilíbrio. E o terceiro pilar é chamado o pilar da severidade. Então, quando vemos 6 labaredas, quero dizer, significa aí, já dentro desse elemento fogo, contido já as chamas de Tiferet, em sua forma equilibrada. Explicando esses 2 bastões, na verdade não são bem bastões, são dorjes tibetanos. Doge significa, na verdade, diamante, e tem um outro significado para Doge, que é relâmpago. O deus indiano, Indra, ele utilizava doges para combater a sua fera maligna. Então, esses doges representavam a força que o deus Indra usava, né, que é um deus da guerra. Na base principal de cada doge existe, vocês puderem ver, a imagem de uma figura parecendo uma figura demoníaca, uma figura que muitas vezes se assemelha a uma carranca antiga, né? Muito utilizado na Índia. Mas na verdade aqui não significa o demônio cristão, significa um impulso, significa tipo aquele que adentrar tem que tomar muito cuidado, porque são forças poderosas que estão atuando. Então seria basicamente o daimonium em grego, que significa daimon, significa alma, o opositor. Então são as imagens cruzadas aqui, representam justamente o controle desses impulsos que são trabalhados. Bem pequenininho, se vocês puderem observar, existe um cavalinho aqui, ó, bem na base aqui da máscara aqui do Doge. Cavalo, na verdade, representa nossos impulsos, a nossa força incontrolável,
Controlar esse cavalo é muito difícil, né? Então, esses cavalinhos aqui vai nos dando a direção do que significa a carta. Uma carta de impulso, uma carta de movimento, uma carta de ação. Não é uma carta de reflexão, não é uma carta de meditação. Mais embaixo, aqui na ponta do Doge, nós temos 2 serpentes. Vejam como essas serpentes, elas não estão entrecruzadas, mas uma olhando para a outra. Ou seja, são imagens contidas ali da Kundalini, da energia sexual que é trabalhada por Crowley. Então a gente pode já ter uma noção basilar do que significa essa carta, porque Crowley vai definir que representa esse mundo aqui de domínio. Se você não controlar suas forças, esses impulsos, se você não dominar essa vontade de agir, de ação, você será dominado por elas. Então é esse que é o significado da carta de Crowley. Domínio, justamente porque existe uma força interna dentro da gente, que se a gente não controlar, nós nos perdemos, nós nos destruímos e nós seremos dominados. Ou você domina, ou você é dominado. Praticantes da mão esquerda, que costuma agir com liberdade pura, como já dizia aí, né? Muitos esquerdistas, é liberdade por liberdade. Meu amigo, mas se você não dominar essa liberdade, você vai ser destruído, porque existem energias muito mais poderosas que estão atuando. Isso é a vontade com V maiúscula de Crowley. Mas onde esse 2 aí, Carlos, você poderia me dizer onde que ele está vinculado, onde que está a base dele dentro daquele mapinha que você falou, o mapa cabalístico que a gente já vem trabalhando em outros vídeos? Ele vai estar aqui, ó, simplesmente aqui, ó. Ele vai estar no pilar da misericórdia. Exatamente isso mesmo, no pilar da misericórdia, mais precisamente nesse aqui, em Rokhma. Esse aqui é o chamado o pilar masculino, o pilar da impulsão, é o pilar do agir. E de outro lado, totalmente oposto, esse aqui é o pilar feminino, o pilar que conduz, que para, que freia e que dá forma às coisas. Então faz todo sentido da carta 2 estar aqui, porque aqui é a possibilidade de ação. Aqui é um canal, imagina uma cachoeira com aquela força ali, aquela base da cachoeira, que toda aquela energia da água indo para todas as direções. Não pode, precisa de ter um canal para poder guiar. Isso aqui é Rokhma, tem que dominar toda essa energia. Rokhma é justamente isso aqui, ó. Essa energia que conduz em direção a essa outra Sefirá, chamada Binah ou Binah. Então, basicamente, é isso, como essas energias atuam dentro desse plano. O 2 vai ter significado fantástico, que é uma carta de ação, de agir. Aqui nós temos uma carta de simbologia muito profunda, que dá uma dimensão de significados. Por isso, esse deck aqui é o meu predileto, é o deck da nova era, é o deck, por exemplo, que já abandonei todos os anteriores, o 8, por exemplo. Me diga aí o que vocês conseguem descobrir mais aí sobre essa simbologia por trás dos 2 de paus. Um abraço e até a próxima.